Lucas capítulo 23. Nós vamos ler os versículos de 33 a 49. Eu quero somente lembrar que a mensagem, a pregação em si, ela se inicia com a leitura da palavra de Deus. Então, Lucas 23, de 33 a 49, é o texto que nós nos utilizaremos para o nosso crescimento espiritual nesta tarde e noite. Lucas capítulo 23, de 33 a 49. Abra a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, e eu peço gentilmente que você evite sair do templo durante a exposição da palavra de Deus. Assim você poderá receber bem a palavra de Deus e também não comprometer a atenção de outros, não é? Nós vamos ler então Lucas 23, de 33 a 49, a não ser que você tenha uma necessidade grande, então é bem compreensível da nossa parte. Lucas 23, de 33 a 49, assim diz o texto da palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém. Meus irmãos, certamente em toda a história da humanidade não há nenhuma demonstração de amor que possa ser comparada à demonstração de amor da cruz do Calvário. O momento quando o Filho de Deus se entregou em favor da humanidade. O momento em que, pela sua fidelidade, ele verteu o sangue precioso para a purificação
dos nossos pecados. Durante toda a história do homem, nenhuma demonstração de amor é tão significativa ou foi tão significativa quanto a do drama do Calvário. Em todo esse texto nós encontramos um relato de um drama. Como todo drama, nós temos personagens que se destacaram nessa dramatização, nesse drama chamado drama do Calvário, drama do Monte da Caveira, até porque Calvário em latim quer dizer caveira. Era o Monte da Caveira onde Cristo morreu. O texto mostra algumas coisas que nos chamam a atenção, e eu gostaria que você crescesse juntamente comigo em graça e conhecimento. O texto fala a respeito da entrega do Filho de Deus. Jesus Cristo, antes de chegar até esse momento, viveu o momento mais difícil de todo o seu ministério. Assim como falei em outros dias, o momento mais difícil de Jesus não foi quando ele enfrentou o diabo lá no deserto. O momento mais difícil de Jesus não foi quando ele, perseguido pelos judeus, teve que mudar de cidade em cidade. O momento mais difícil de Jesus não foi necessariamente quando ele viu Pedro o negando. O momento mais difícil de Jesus certamente não foi o momento quando ele percebeu que Judas com um beijo o traíra. O momento mais difícil de Jesus foi quando ele esteve no jardim do Getsemane. E ali, ele estava na iminência de entregar a sua vida, na iminência de carregar sobre si o pecado da humanidade. O lado humano de Jesus gritava dizendo: Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, mas que a tua vontade seja realizada. Jesus então passou pela sua última prova, e eu acredito que o dia do jardim, a noite do jardim do Getsemane, foi a última prova que Jesus Cristo passou enquanto homem neste mundo. Após as chicotadas, os insultos, a própria dor da crucificação, não podiam ser comparadas com o peso de carregar o pecado da humanidade. Tantas vezes nós valorizamos tanto a dor de Jesus, a dor física que ele enfrentou ao ser crucificado. Mas vale nos lembrarmos que muitos dos seus discípulos também o foram. Outros foram mortos de uma maneira até mais trágica. A grande dor e a angústia que tomou conta da alma de Jesus no jardim do Getsemane não era a iminência dele ser crucificado, e sim a iminência de carregar sobre si o meu pecado e o seu pecado. Era o peso espiritual e não físico que estava ali sendo mostrado em relevo diante daquele que estaria tomando sobre si a nossa culpa. Era a percepção do decreto de Deus desfavorável a ele e favorável a todos nós que cremos. Era o peso de carregar sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. E de fato ele foi fiel, fiel até a morte e morte de cruz. Nós falávamos que nesse drama nós nos deparamos com personagens. E sempre que eu leio, e eu gosto muito dessa temática, os personagens do drama do Calvário, porque o meu próprio comportamento pode me levar a me identificar, vez por outra, com algum dos personagens desse drama. Cada personagem, de alguma forma, reflete o comportamento de cada ser humano, de cada pessoa, diante da morte de Cristo, diante da sua entrega, diante da sua crucificação. Tudo ele fez por amor. Tudo ele fez cumprindo o propósito de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que nada nos separará do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo, foi este amor de Deus em Cristo que o levou a se entregar, sem reservas, a sentir a dor do peso do pecado da humanidade. É um texto relativamente longo. Pedi para que vocês estivessem com a Bíblia aberta, apesar
de não termos a intenção de expor versículo por versículo, apesar do nosso desejo, apesar até da nossa tentação, porque é um texto tão profundo. Mas eu gostaria de trabalhar justamente os personagens que fizeram parte dessa dramatização. O drama do Calvário, a história da cruz, a história da crucificação. Quantos participaram de uma maneira direta? Tantos participaram de uma maneira indireta. Tantos das multidões formadas por homens e mulheres anônimos presenciaram o maior ato de amor que a humanidade pôde contemplar. A verdade, meus irmãos, é que alguns personagens tiveram atitudes bem negativas, questionáveis, vergonhosas diante dos acontecimentos. Pilatos foi um. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 15, nós encontramos o texto dizendo: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Pilatos, então, procurou agradar as multidões. Será que de vez em quando nós também não temos um pouquinho de Pilatos na nossa vida? Será que preocupados com aquilo que os outros vão pensar de nós, nós também não libertamos o mal e crucificamos o bem? Será que nós também, tantas vezes, diante de circunstâncias da vida, não estamos libertando os Barrabás, entregando o Senhor Jesus para ser açoitado e morto novamente? Outros personagens que tiveram atitudes más, além de Pilatos, as autoridades. No texto que nós lemos, no versículo 35, nós encontramos o seguinte, versículo 35, o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. O curioso é que em nenhum momento do ministério público de Cristo nós o encontramos dizendo isso. Ele não disse hora nenhuma que era o escolhido, que era o Cristo de Deus. Ele simplesmente agiu como tal. Ele simplesmente se comportou como tal, cumpriu a missão do tal. Porém, até na zombaria havia um reconhecimento. Aquelas autoridades então zombaram de Jesus, não levaram a sério, debocharam de Jesus. Você pode todas as coisas, você não é o Cristo de Deus. Zombaram de Cristo. Às vezes as nossas atitudes também de alguma forma representam uma zombaria diante de Deus. Como assim, pastor? Você sabia uma coisa que eu achei muito interessante, que li recentemente? Um pastor antigo, século XVI, ele escreveu o seguinte: toda vez que nós pecamos, nós estamos negando a existência de Deus. Parece que nós estamos agindo como se Deus não existisse, como se Ele não conhecesse todas as coisas. Toda vez que nós pecamos, nós de alguma forma zombamos de Deus. Toda vez que nós deliberadamente pecamos, nós não estamos levando Deus a sério. Nós estamos debochando de Deus. Toda vez que nós colocamos coisas à frente de Deus,
Todas as vezes que nós marginalizamos, colocamos Deus à margem da nossa trajetória de vida, nós estamos debochando de Deus, zombando de Deus, agindo como se Deus não existisse. Assim como as autoridades fizeram, agimos pelo nosso próprio entendimento, desconsiderando as palavras de Isaías, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos e caminhos mais altos que os vossos pensamentos e caminhos. Outros personagens que agiram de uma maneira negativa, os soldados. Versículo 36, nós encontramos exatamente o seguinte, estou dando uma caminhada para a gente não ser tão cansativo. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os soldados escarneciam, ludibriavam o Senhor. Nós sabemos que ele pediu água, e eles deram vinagre para o Senhor. Aquilo que o Senhor tem pedido a você, você tem dado? Aquilo que o Senhor tem pedido a mim, eu tenho dado ou eu tenho ludibriado? O Senhor me pede água e eu tenho dado vinagre? O Senhor me pede isso e eu tenho dado aquilo? Para refletirmos, né? Diante do drama do Calvário, para pensarmos. Finalmente, um dos malfeitores. O versículo 39 fala de um malfeitor que blasfemava de Cristo, que não demonstrava respeito ao Filho de Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Salva-te a ti mesmo e a nós. É curioso que quando nós estudamos Romanos, né, no capítulo 3, nós encontramos a declaração da salvação, quando Cristo é colocado no lugar de propiciação, como oferta pelo nosso pecado. E há algo que para mim é de grande importância, quando o texto diz: sendo Deus justo e justificador daquele que crê, entregou seu próprio Filho. Deus é justo. Aquilo que o malfeitor pedia não era justo. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós queremos ficar impunes, e tantos de nós também agimos assim. Senhor, releva tudo isso, deixa para lá. Eu não preciso me arrepender, não. Eu não preciso de arrependimento, não. O que aquele malfeitor falava era exatamente isso. Age de uma maneira injusta. Eu tenho aqui advogados aqui na igreja que podem me falar muito bem sobre isso. Então simplesmente releva, põe um tapete em cima. Às vezes nós queremos agir com Deus assim. Às vezes nós pensamos que Deus não conhece o que há no nosso coração. Às vezes nós agimos com Deus como se Ele não conhecesse a nossa culpa, que o nosso pecado precisa ser confessado, que o nosso pecado precisa de arrependimento. Aquilo que o malfeitor pedia não era algo justo, porque ele tinha pecado e ele tinha errado. Era um malfeitor, era um ladrão. Ele precisava pagar pelo que ele fez. Nós muitas vezes também queremos lidar com Jesus assim. Eu não preciso de arrependimento. Eu não preciso deixar os meus maus caminhos, não. Dá um jeitinho aí, Senhor. Dá um jeitinho. Eu já me deparei com pessoas que falavam assim: pastor, na hora H, Deus vai salvar todo mundo. Aí eu disse: então ele é mentiroso, né? Então você acha que você está lidando com um Deus mentiroso, né? Porque a Bíblia diz que Ele salva o que crê, o que se arrepende, o que deixa o mau caminho e se volta para Deus. Porque aquele que não o faz já está condenado, é o que a Bíblia diz. Não tem jeitinho. Você quer dar uma do ladrão malfeitor, não arrependido? É assim.
Porque quem assim acha, está querendo agir como aquele ladrão, malfeitor. Se livra aí, livra a gente também aqui. A gente vai continuar aqui de boa, não tem problema não. Foi besteira o que eu fiz. Lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz, quando nós nos julgamos, não é? Nós não nos condenamos, mas quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados, nós somos trabalhados por Ele. Que o nosso Deus possa nos olhar individualmente, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa de fato encontrar em nós corações arrependidos, bocas que confessam, homens e mulheres dispostos a terem uma vida com Ele, com o Senhor. Esse malfeitor também teve uma atitude tão triste. Outros personagens tiveram atitude de indiferença, não é? Tem gente que é assim. É uma expressão que, lá, não sei se aqui em Fortaleza usa, eu já estou há tanto tempo aqui, né? Eu nasci aqui, mas saí. Mas lá no Piauí, em Corrente, o pessoal usava muito assim, água de chuchu. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, já ouviu ou não? É como se fosse água de chuchu, né? Está ali. Então, assim, são pessoas indiferentes. O texto fala a respeito de pessoas que até se comovem. Você já esteve diante assim, você conta um problema para uma pessoa, diz, rapaz, estou morrendo de pena de ti, tá? Mas o problema é teu, tá? Tchau. Assim, eu tô comovido com o teu problema, Adriana, mas olha, sabe, é teu, sabe, resolve lá e tal. Então, assim, algumas pessoas agiram dessa forma diante do drama do Calvário. Pessoas que tiveram atitude de indiferença. As multidões, por exemplo, versículo 48, veja o que ela diz, o que o texto diz. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, até lamentaram, porém, retiraram batendo no peito, era um sinônimo de lamento, mas elas se retiraram. Às vezes nós também somos assim, até sentimos, Jesus morreu por mim mesmo, que ele morreu na cruz, né? Sim, campeão, mas teve um objetivo para a sua vida. Reflita a respeito da morte de Jesus. Não faça como as multidões que simplesmente se afastaram. Outros conhecidos de Jesus, versículo 49, fala a respeito de outros conhecidos de Jesus. O texto diz, entretanto, todos os conhecidos de Jesus, e como ele conhecia pessoas, as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Eu não quero me envolver, eu não quero envolvimento, é melhor ficar de longe. Agiram então com indiferença. O Evangelho da Graça nos propõe um envolvimento integral. Não é à toa que o Evangelho nos propõe novo nascimento. Tanto João Batista como o Senhor Jesus Cristo pregava primariamente o seguinte: necessário vos é nascer de novo. É um novo nascimento. O apóstolo Paulo posteriormente anuncia: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo modo de andar, é um novo modo de falar, é um novo modo de agir, um novo modo de reagir às situações da vida. Eu não posso ser um cristão distante, indiferente, agente secreto de Cristo, não. Eu tenho que estar envolvido. A minha fé está no Senhor Jesus Cristo e eu preciso proclamá-la onde eu estiver. No meu trabalho, na minha escola, faculdade, condomínio, eu preciso de fato estar perto da cruz. E nós cantamos aqui na igreja tantas vezes: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Eu preciso estar com Deus. Eu tenho me deparado com muitas pessoas que são ávidas pelas coisas que Deus pode dar,
mas não querem acordo com Deus. Como falei aqui em outra ocasião, veem Deus como se fosse um avô rico. O neto não quer conversa com ele, não gosta do cheiro dele, não gosta das histórias dele, mas sempre que passa privação vai lá pedir um cheque, vai lá pedir um pix, vai lá pedir um dinheiro. Tem gente que quer lidar com Deus assim, não quer envolvimento, está distante, mas na necessidade. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Os conhecidos de Jesus, né? Multidões, pessoas que viram ele multiplicar o pão, o peixe, pessoas que viram ele caminhar sobre as águas, pessoas que viram ele fazer com que houvesse uma pesca milagrosa, pessoas que viram ele dar a vista a cegos, mas agora não queriam envolvimento. Que nós sejamos envolvidos com o Evangelho da Graça, completamente envolvidos, mergulhados, imergidos. Acima de tudo, eu sou um crente. Você pode dizer isso? Acima de tudo, antes de ser esposo da Carla, antes de ser pai do Hugo, do Igor e da Sofia, eu sou um crente. Eu preciso estar envolvido. Antes de ser pastor, eu sou um crente. A minha fé precisa estar acima de tudo. O Senhor não divide a sua glória. Jesus não é cereja de bolo, irmãos. Ele é tudo para nós. Por isso o apóstolo Paulo dizia assim: não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora tenho, vivo na fé, pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Avançando, irmãos, alguns personagens decepcionaram pelas suas atitudes, né? 2 deles em destaque, eu sei que tiveram outros, né? O primeiro deles é o apóstolo Pedro. Pedro, que veio a ser um grande líder da igreja cristã após ser restaurado, não é? Porque Jesus não deixa para trás não, a obra que ele começa, ele completa. Quando ele ressuscitou, ele foi em busca de Pedro, encontrou lá, né, despido, pescando, tentando retomar sua vida, e Jesus diz: não, senhor, vem cá, eu não erro não. Eu estava falando ontem no estudo bíblico que é interessante, Fábio, isso, porque veja o que acontece. Quando Judas traiu Jesus e ele foi afastado do colegiado de apóstolos, né, o que aconteceu? Os apóstolos escolheram um, né? Foi escolher um. Quem foi que os apóstolos escolheram? Matias, né? Matias, escolheu Matias. Alguém aqui já leu alguma coisa de Matias? Alguém aqui já foi edificado por alguma coisa que Matias fez? Eu não estou aqui falando mal do Matias, vou chegar no céu, vou dar um abraço nele, tudo bem. Mas assim, o que eu quero dizer é que as escolhas dos homens são equivocadas. Depois Deus escolheu quem? Paulo. E quantos de nós somos edificados? O maior escritor da Bíblia é Paulo, do Novo Testamento. O maior escritor, porque Deus escolheu. As coisas de Deus são perfeitas. O homem se equivoca constantemente. Mas Deus não. Por isso que ele voltou e diz assim: Pedro, eu não estava me equivocando quando eu escolhi você não. Eu sei que você é impulsivo. Eu sei que você, numa hora, cortou a orelha lá do soldado Malco, que veio me prender, deu uma de valentão, de protetor, mas depois me negou 3 vezes, cumprindo aquilo que eu tinha te dito, né? Igual aquele desenho animado de tempos antigos: eu te disse, Pedro, que antes que o galo cantasse, você ia me negar 3 vezes. E o Senhor restaurou. Mas no drama, na dramatização da crucificação, Pedro decepcionou, negou o mestre, que tantas vezes o havia amparado, que tantas vezes o amou. Pedro. Eu
capítulo 22, versículos 54 a 62, nós encontramos, e vale a pena ler esse texto, irmãos. Veja o que diz 22 a partir do 54, não é? É esse texto mesmo, 22 a partir de 54. Então, presta atenção, a atitude de Pedro. Às vezes nós somos meio que Pedro, viu? Olha aí, o DNA de Pedro aí correndo nas nossas veias, presta atenção. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Opa, olha o perigo, Antenor, de seguir de longe. Olha o perigo aí, Alfred, de seguir Jesus, ele tem que estar perto. Olha o perigo de seguir de longe, né? E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Não o conheço. Consequência de quem está longe de Jesus é dizer que não conhece. Não o conheço. Pouco depois, vendo, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Eu não sou crente, não. Que é isso? E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Talvez tenha sido o pior som que Pedro ouviu ao longo da sua vida. Quantos galos tem cantado e nós temos escutado ao negarmos a Cristo? O galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fitou os olhos em Pedro. Irmãos, eu não sei se eu aguentava. Jesus olhando para ele. Você não me conhece, não é, Pedro? Você não sabe quem eu sou, não é, Pedro? Tantos de nós, né? Precisamos pensar. Você não sabe quem eu sou, né? Você esqueceu daquele dia, né, Pedro? Que eu disse para você jogar a rede do outro lado e você pegou tantos peixes. Você esqueceu do dia que você estava caminhando nas águas comigo e você afundou e eu te segurei, Pedro. Você esqueceu tudo, Pedro. Você esqueceu que eu cheguei a dizer que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você está com a mente tão fraca, Pedro. Como você esquece, Pedro? Eu me coloco na perspectiva de Pedro. Eu me coloco. Tantas vezes. E vejo às vezes o Senhor Jesus olhando para mim. Esqueceu de mim, Edson? Não me conhece mais não? Você esqueceu daqueles momentos que se passou no Covid? Esqueceu das privações profundas que você enfrentou? Esqueceu das noites em claro que você clamou? Como você tem a mente fraca? Agora você diz que não me conhece? Quantas vitórias eu te dei? Eu tenho te sustentado todos os dias. E tu não me conheces, Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. É necessário, ao olhar ou ao perceber Jesus olhando para nós, perguntando por que nos esquecemos dele,
é necessário chorar amargamente. O choro do arrependimento, da tristeza, da autodecepção. Judas também decepcionou, né? Judas decepcionou. Lucas 24, 47, 48, nós encontramos. 22, 47, 48, nós encontramos. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Com um beijo. Finalmente, irmãos, existiram alguns que tiveram boas atitudes. E eu destaquei aqui 2 personagens que, diante do drama do Calvário, tiveram boas atitudes, atitudes positivas. Primeiro, o centurião. Versículo 47, nós encontramos o centurião, o relato de que o centurião reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. Nós precisamos saber quem realmente é Jesus, o justo e justificador. Versículo 47 mostra isso. Também há um outro malfeitor, e o relato está nos versículos 42 e 43. Um malfeitor que se arrependeu. Um malfeitor que não deixou de morrer ali na cruz, não, ele morreu. Mas ele morreu salvo. Ele reconheceu que Jesus era justo. Reconheceu que Jesus tinha um reino. Reconheceu que Jesus era o Deus Salvador. Era o Emanuel. Era um Deus poderoso para salvar. Igual cantamos agora, Hugo. Tem poder para salvar. Ele reconheceu tudo isso. Na hora da sua morte, no momento da sua crucificação. Os versículos 42 e 43 mostram exatamente isso. Somente para fechar, creio ser importante ler. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tu tens um reino, tu és rei, tu tens poder para salvar. Lembra de mim. Eu não fiz nada de bom, eu não estive contigo, eu não caminhei contigo, mas esse momento eu te peço, lembra-te de mim. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tu estás salvo. Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os malfeitores como você e eu. Ele veio para nós. Aqueles que reconhecem que jamais poderiam se auto-justificar. Quem é você no drama do Calvário? Quem tenho sido eu no drama do Calvário? Porque o drama do Calvário se repete diariamente, todo dia. Pregando recentemente em Salvador, nós falávamos a respeito da certeza da salvação que temos em Cristo. E eu dizia: olha, se eu pudesse perder a salvação, eu perderia todo dia. Eu só não perco, porque aquele que me resgatou é mais forte que a morte, é mais forte que eu. Ele é competente, ele é fiel e justo para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso. Meus irmãos, que a crucificação do Senhor Jesus Cristo possa nos levar à reflexão
constantemente, como eu tenho agido diante de tamanha manifestação de amor, de cuidado. Como eu tenho agido diante de tanto que Ele tem feito por nós, não é? Como o apóstolo Paulo fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele valoriza logo isso, né? Deus que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Caminhe com Cristo e você vai se surpreender acerca do cuidado que o Senhor tem com a sua vida. Caminhe com Ele e você sempre será alvo do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo. O amor de Deus está em Cristo. Quando eu caminho com Cristo, eu sinto constantemente o amor de Deus na minha vida, porque o amor de Deus está em Cristo. Amém? Amém. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos leva, ó Deus,